Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do nossa Alta Performance SA. Aqui, o canal onde eu compartilho com você, profissional de RH, dicas práticas para você se desenvolver e se tornar um expert na área de remuneração e gestão de performance. Meu nome é Reinaldo Bastos e hoje nós vamos falar sobre plano de cargos e salários. Afinal, será que está fora de moda esse processo? Se você está curioso para saber mais sobre essa ferramenta, fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer algumas informações valiosas para você. Agora vamos lá para o computador que eu vou compartilhar o que eu preparei para vocês no dia de hoje. Afinal, plano de cargos e salários está fora de moda? Mas acho que antes da gente falar se o plano de cargos e salários está fora de moda ou se ele continua em voga, acho que é importante a gente entender o que é um plano de cargos e salários. Nada mais é do que uma política interna das empresas para definir critérios salariais, critérios para administração salarial. Dentro dessa política, dentro desse documento, é importante que tenham o catálogo de cargos com os descritivos de todos os cargos que tenham na companhia. É importante que tenham também as tabelas salariais com os salários definidos por cargo ou que tenham faixas salariais também por cada cargo ou cada nível salarial. Além disso, é importante que tenham os critérios básicos para promoção e para reconhecimento salarial, ou seja, qual é a performance que ele precisa ter para ser promovido, qual o tempo na função que ele precisa ter para ser promovido ou ter um aumento salarial em reconhecimento à performance, ou seja, por mérito. Dentro desse documento é importante que tenham pelo menos essas informações: catálogo de cargos com os descritivos, tabelas salariais com os salários ou faixa salarial por cargo ou nível salarial e ou critérios de promoção e reconhecimento salarial. Se não tiver esses três elementos básicos, a gente pode dizer que esse plano de cargos e salários ele não está cumprindo com a função dele ou não vai ser efetivo o suficiente na implementação. Então, mas é muito simples. É um documento que tem que conter pelo menos esses três elementos. Podem ter outras coisas, mas pelo menos esses três elementos precisam estar contidos no plano de cargos e salários. Uma vez que a gente entenda o que é o plano de cargos e salários, afinal, o que tem de errado? Se você está questionando se ele está fora de moda, se tem gente questionando se esse plano de cargos e salários ainda faz sentido, o que tem de errado com ele? E na verdade, não tem nada de errado com o plano de cargos e salários. Eu particularmente acho que ele continua sendo muito efetivo. Porém, é importante a gente entender que o profissional de remuneração hoje e o RH, ele precisa olhar para uma estratégia de remuneração total. E dentro de uma estratégia de remuneração total, o plano de cargos e salários é só um pedacinho da estratégia. Ele é só uma gota dentro de um oceano. Ele não vai ser suficiente para atender às demandas do negócio. Muita gente pensa que é assim, mas queria eu que o principal desafio ou a única responsabilidade do profissional de remuneração fosse implementar e administrar o plano de cargos e salários. Isso vai muito, a responsabilidade do profissional de remuneração vai muito além disso, principalmente quando a gente está falando de uma estratégia de remuneração total. E aí vocês devem estar se perguntando, mas afinal, o que é essa estratégia de remuneração total? O que é remuneração total? Como eu já comentei, remuneração total é um tipo de estratégia que faz parte das estratégias de RH e mais especificamente da estratégia de gestão de remuneração, aonde eu tenho que cobrir todos os elementos do pacote de remuneração, que a gente chama da proposta de valor ou do pacote de remuneração total. E aí é importante a gente entender que esse pacote de remuneração total ele tem principalmente duas características, dois pilares. Os elementos que são tangíveis, ou seja, que a gente consegue perceber de forma mais clara, e alguns elementos que são intangíveis, tá? E aí, dentro dos elementos tangíveis, a gente pode falar de as partes mais elementares e mais básicas que todas as empresas oferecem, que é o salário fixo, os adicionais fixos quando se aplicam, quando eu falo de adicionais fixos, eu estou falando de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, coisas desse tipo, pagamentos dessa natureza. 13º e férias, que é aplicável a todos os empregados por uma questão legal. Além disso, quando eu falo da parte variável de remuneração, comissão de vendas, bônus, participação nos resultados, tanto na parte de incentivo de longo prazo também, stock options, bônus diferido, são incentivos associados geralmente à participação acionária nas empresas, pacote de benefícios
E aí você tem carro para alguns executivos, plano de previdência, plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, ticket de refeição. Tudo isso que eu falei até aqui são elementos que fazem parte do pacote de remuneração dentro da parcela tangível desse pacote. Ou seja, tudo que eu falei aqui são coisas mais concretas, que inclusive você consegue comparar, você consegue fazer uma comparação entre pacotes de empresas diferentes. Só que além disso, cada vez mais é importante que o profissional de RH e o profissional de remuneração olhem também para os aspectos intangíveis, para os elementos que são intangíveis, que não são tão concretos assim. E aí o que a gente está falando? Está falando de oportunidade de carreira, que são coisas que muitas vezes são apontadas nas pesquisas como muito valorizadas pelos profissionais quando eles estão buscando uma outra oportunidade no mercado. Parte de qualidade de vida, as empresas têm investido bastante nesse aspecto de qualidade de vida, que algumas empresas chamam de work-life balance, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Clima dentro das empresas, a qualidade da liderança, são coisas que não são tão tangíveis, não são tão concretas, mas que são extremamente relevantes quando a gente está falando de um pacote de remuneração total. E aí muitas pessoas entram numa discussão querendo entender, mas o que é relevante? O que é mais relevante? Aonde eu devo focar? Na parte tangível ou na parte intangível? E algumas pessoas defendem que o intangível é mais relevante, outras pessoas defendem que o tangível é mais relevante, é mais valorizado pelas pessoas. Acho que isso vai variar muito de público para público, mas o mais importante é entender que, na minha perspectiva, essa é uma discussão infrutífera, porque na verdade elas são complementares, elas têm uma sinergia. Um elemento potencializa o outro. Se você tem um bom clima, com certeza isso vai potencializar a percepção de valor que os seus colaboradores têm sobre o seu pacote de benefícios. Se você tem uma equipe qualificada de gestão, se você tem bons líderes, sem sombra de dúvidas, isso vai impactar positivamente num pacote de remuneração que você tenha. Geralmente os pacotes de remuneração estão diretamente atrelados à avaliação de performance ou aos resultados da companhia. Então, se você tem um bom time de liderança, vai ser potencializado e vai potencializar o seu pacote de remuneração variável, entre outras coisas. Então, acho que o principal ponto aqui é entender que as coisas não são antagônicas. A gente precisa olhar para as ferramentas de forma complementar e entender que uma potencializa a outra. Então, acho que esse é o mais importante. Poxa, Reinaldo, mas a gente começou falando de plano de cargos e salários, e dentro do plano de cargos e salários eu só preciso me preocupar com duas coisas, os cargos e os salários. E agora você está falando de remuneração total, que eu vou ter que cuidar de um monte de coisas, de um monte de elementos. Isso vai ser muito mais complicado. De fato, vai te trazer maiores desafios, e eu vou te dizer por que é importante você olhar para a remuneração total e não só para cargos e salários, que seria mais simples. Acho que o primeiro motivo e o mais visível, o mais claro para mim, pelo menos, é que quando você está cuidando só da parte de cargos e salários, você está deixando de fora da sua visão, de fora da sua gestão, uma parte muito relevante dos custos. Porque quando você está falando de salário, você está falando só de um elemento dentro do custo de folha, por exemplo. E aí você está deixando de fora o pacote de benefícios, toda a parte de bônus e variáveis se você tiver. É uma série de outras coisas. Então, principalmente se você está falando, por exemplo, de uma empresa no segmento de serviços, onde a gente tem alguns exemplos de empresas que têm 90% do custo, 80%, 90% do custo total concentrado em folha de pagamento, em pessoas. Se você olha só para a parcela do salário, você está deixando de olhar, você está deixando de fazer gestão e de potencializar uma parcela do custo muito relevante para a empresa. Então, eu acho que isso por si só já seria motivo suficiente para você olhar de forma bastante cuidadosa, eu diria até estratégica, para o seu pacote de remuneração total. Além disso, tem outro aspecto que eu acho até mais importante, talvez ele não é tão claro, mas ele é até mais importante, que é cuidar da sua capacidade de atrair e reter os melhores talentos. Porque hoje, num mercado bastante competitivo, mesmo em momentos de crise, a briga pelos maiores talentos, a disputa pelos melhores talentos, ela é muito acirrada. Então, se você se propõe a disputar, a atrair os melhores talentos, e você não tem um pacote de remuneração total, a única coisa que você tem a oferecer para o candidato,
que você gostaria que ele virasse seu colaborador, é um salário competitivo, se você não olha para os demais elementos, as chances são que você não vai conseguir atrair os melhores talentos. E caso você consiga atrair os melhores talentos, você vai estar correndo um grande risco de não conseguir retê-los para o médio e longo prazo. Porque se você não tem esse pacote, eventualmente ele pode vir por uma situação adversa, nesse momento que a gente está vivendo agora de crise. Alguns talentos vão estar disponíveis, mas as chances são que ao longo do tempo uma outra empresa pode vir fazer uma oferta e aí se ela tiver um pacote mais robusto, ela já tem uma estratégia de remuneração total, ela vai ter muito mais facilidade para levar aquele seu talento. E aí se você não tem capacidade de atrair e reter pessoas talentosas, você está expondo o seu negócio a um risco muito alto. Porque no final do dia, eu pelo menos acredito que são as pessoas a principal alavanca competitiva de qualquer negócio. Além disso, quando você tem um pacote de remuneração total, você também vai ter ferramentas mais efetivas para incentivo de performance, ou seja, para você incentivar para que as pessoas deem o melhor para a empresa, que elas tenham um excelente nível de performance. É uma ferramenta muito importante para você conseguir direcionar comportamento dentro das empresas. E se você tem esse pacote bem estruturado de remuneração total, você vai ter uma maior capacidade de oxigenação dentro da empresa, porque como eu comentei, você vai ter capacidade de atrair os melhores talentos. Isso é uma coisa importante, que as pessoas entendem que de performance é apenas você dar incentivo para que as pessoas que estejam dentro da empresa performem melhor. Pagar mais para quem performa mais. E eu olho para esse processo de uma forma um pouco mais ampla. Você ter a capacidade de atrair pessoas talentosas para o seu time é uma ferramenta de gestão de performance muito importante. Por quê? Porque quando você traz pessoas muito talentosas para o seu time, pessoas que inclusive podem estar acima da média do time que está ali naquele momento, isso automaticamente sobe o nível de expectativa. Se você tem um time que está performando num determinado padrão e você traz uma pessoa que é muito talentosa, que tem a contribuir para aquele time, as chances são que os demais integrantes do time vão olhar para aquela pessoa e vão procurar também elevar o nível de performance. E com isso, você consegue elevar o nível de performance da equipe e não só isoladamente de uma pessoa ou outra. E a mesma coisa serve para quando você está incentivando a performance das pessoas que já estão dentro da companhia. Se as pessoas estão genuinamente interessadas, se elas estão vendo vantagens e benefícios em performar mais e entregar mais para a companhia, elas automaticamente vão virar referência para os demais integrantes da equipe. Então isso gera um comportamento em massa positivo, é um ciclo virtuoso. Cada um que performa mais eleva a barra de performance do time e isso vai fazendo com que o time performe cada vez melhor. Mas para isso é importante também que você tenha uma diversidade de ferramentas. E aí, mais uma vez, a gente vai voltar para comparar com o plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários, ele tem a ferramenta do salário e ele tem, geralmente, muito bem estruturado, a ferramenta de revisão salarial. Só que essa ferramenta ela vai atender muito bem a algumas pessoas, a um determinado público. Não necessariamente todos os públicos. Então, se você ter ferramentas diferentes para dar estímulos diferentes aos seus colaboradores, é muito importante. Por exemplo, é importante que você tenha um processo de revisão salarial por performance, mas também é importante que você tenha um processo de bônus, remuneração variável ou participação nos resultados que incentive as pessoas a perseguir a performance coletiva e não só a performance individual. É importante, eu acredito que seja importante você ter dentro do seu pacote de remuneração total algumas ferramentas de incentivo ao desenvolvimento e aprendizagem. Uma delas pode ser um programa de incentivo à educação, pós-graduação, formação em idiomas. Existem diversas alternativas, mas o mais importante é que dentro da sua estratégia você tenha uma caixa de ferramentas bastante diversificada, para que você consiga direcionar o comportamento de pessoas que têm expectativas diferentes e também pessoas em momentos diferentes e com necessidades diferentes. E um outro ponto de atenção a você ter somente o plano de cargos e salários dentro da sua caixa de ferramentas de remuneração é que o salário ele tem uma característica curiosa e perigosa, inclusive, porque o salário
é uma vez que você oferece o salário, uma vez que você dá um aumento salarial para a pessoa, você não pode mais tirar. E eu acredito que as pessoas elas se incentivam, elas são muito mais incentivadas pelas expectativas de ganho do que pelos ganhos que já foram realizados. O que eu quero dizer com isso? O aumento de salário ele gera uma mobilização, ele gera um incentivo para as pessoas, para os colaboradores, enquanto ele está brigando por aquele aumento salarial. E isso vale para aumento salarial ou para bônus, qualquer coisa do tipo. Depois que ele ganha aquilo, isso perde a capacidade de incentivar o colaborador ou o empregado. Qual é a possibilidade que esse salário incentive as pessoas ao longo do tempo? Porque conforme ela vai constituindo um salário mais alto, ela pode ter medo de perder aquele salário. Ela entende que ela tem um salário altamente competitivo e ela tem medo de perder aquele salário. Porém, eu já falei em outro conteúdo, eu não acredito no medo como o melhor sentimento, o sentimento mais efetivo para ser utilizado no incentivo a pessoas. Eu acho que ele tem uma série de questões que não são sustentáveis ao longo prazo. Eu prefiro incentivar as pessoas pelo desejo, pela expectativa. E o salário, a gestão salarial tem uma limitação em relação a isso. Então, por isso, como eu estava comentando, é importante você ter outras ferramentas que também possam ser utilizadas para que você incentive as pessoas por ângulos e por perspectivas diferentes, tá? E aí, ok, uma vez que vocês já tenham entendido que é importante vocês terem uma estratégia de remuneração total e não concentrem todos os seus esforços somente num plano de cargos e salários, como fazer essa implementação? E aí eu queria começar a falar sobre isso, pelo o que não fazer na hora que você está implementando uma estratégia de remuneração total. E aí, uma das coisas mais importantes e um erro comum que eu vejo em alguns profissionais, dentro de algumas empresas, é querer implementar todas as ferramentas ao mesmo tempo. Eu não recomendo fazer isso, eu acredito que seja um equívoco você fazer isso. Primeiro, porque isso tende a gerar um alto custo. Se você faz a implementação de todas as ferramentas num momento único, no mesmo ano, isso tende a elevar o custo de pessoal de forma significativa, isso é um ponto. E isso vai te levar, eu acredito, a ter uma maior dificuldade para aprovar a implementação dessa estratégia, dessas ferramentas, tá? Então isso vai te trazer um desafio adicional. Porém, esse não é o único ponto ou o ponto principal. Um ponto, inclusive, que eu diria até mais relevante do que a questão de custo e a dificuldade de aprovação, que isso pode não ser realidade para todas as empresas, é que você tende a ter uma dificuldade maior na comunicação aos colaboradores. E aí eu acho que é um ponto muito estratégico, porque o objetivo quando você implementa uma estratégia de remuneração total, e na verdade até quando você implementa uma estratégia de remuneração ou de RH, eu acredito que, se não o principal objetivo, um dos principais objetivos é você mobilizar as pessoas, você incentivar as pessoas que elas performem de acordo com a necessidade do negócio. E se você faz uma chuva de informações, você começa a implementar diversas ferramentas de remuneração ou de RH ao mesmo tempo, a probabilidade é que os colaboradores não vão entender bem o que está acontecendo e eles não vão conseguir absorver o efeito positivo dessas ferramentas. Então, além de ter um custo alto, se você implementa todas as ferramentas ao mesmo tempo, você pode ter uma efetividade muito baixa na implementação dessas ferramentas. Então, essa combinação é uma combinação que eu não recomendo. Custo alto com baixa efetividade não é uma combinação vencedora dentro das empresas. Pelo menos na minha experiência, nunca foi. Então, por isso eu não recomendo que você faça a implementação de uma estratégia de remuneração total ao mesmo tempo, num momento único. Eu recomendo que você faça essa implementação pouco a pouco ao longo de um tempo. Faça um plano de médio prazo, talvez de 2, 3 anos, para que você vá implementando essas ferramentas pouco a pouco, inclusive testando essas ferramentas e fazendo pequenas correções. Muitas pessoas me perguntam sobre qual o custo de implementar uma estratégia de remuneração total dentro das empresas. Muita gente acha que vai custar muito. Falar, Reinaldo, mas isso na verdade é só para empresa grande. Aqui na empresa a gente está com um custo super apertado e não vai dar, é muito caro. E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês, dividir com vocês, que uma estratégia de remuneração total, se bem implementada, ela pode ter custo zero. Ela não precisa necessariamente gerar custo.
É mais difícil? É mais difícil que você faça uma implementação com custo zero, mas é bastante possível se você fizer, se você tiver uma visão estratégica sobre essas implementações. O que pode ser feito para fazer essas implementações com custo zero ou quase zero? Basicamente, alocação de recurso entre as ferramentas ou entre contas da companhia. E aí, Reinaldo, o que você quer dizer com isso? Alocação de recursos basicamente é você tirar dinheiro de uma área que não está sendo produtiva, não está sendo efetiva e colocar dinheiro em outras ferramentas que vão ser mais efetivas. E aí eu vou explicar um pouco melhor isso. Eu sempre olho para uma visão de equação de valor. E o que é essa equação de valor? Equação de valor, na verdade, é uma conta simples que você faz para entender o que significa valor. E valor, na verdade, nada mais é do que o benefício menos o custo que você precisa para colocar aquele benefício. Quando a gente está falando de equação de valor, primeira coisa é você entender que a equação de valor ela é relativa a quem você está apresentando. Cada pessoa tem uma equação de valor diferente. E aí, dentro de remuneração, é muito importante que você entenda que você precisa lidar com a equação de valor de duas partes diferentes, que têm visões de adição de valor diferentes. Uma é a empresa, que são os acionistas, o negócio, tá? E aí, quando você está falando de equação de valor para a empresa, quais são os custos principais? A gente vai estar falando de custo de folha. O custo de folha de pagamento é um custo geralmente representativo. O absenteísmo também é um custo, porque muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, mas a ausência de um colaborador no ciclo produtivo gera custo. Seja porque determinada tarefa não foi executada e eventualmente um item não foi produzido na linha de produção, seja porque você teve que colocar outro colaborador ali, outra pessoa, e isso eventualmente vai gerar uma hora extra. Então isso gera custo, o absenteísmo gera custo para o acionista, para a empresa. Custos de não qualidade, ou seja, ou numa linha de produção ou num determinado setor, o que você não faz dentro de um determinado padrão, dentro da expectativa, dentro do que foi acordado, vai gerar um custo de não qualidade. Seja porque uma peça foi devolvida pelo cliente e você vai ter que reembolsar o cliente eventualmente, seja porque isso vai gerar um retrabalho, um reprocessamento dentro do fluxo da empresa, seja um fluxo produtivo ou um fluxo administrativo. Tá? Então, esse custo de não qualidade também é um custo relevante para as empresas. Além disso, atrelado ainda ao custo de folha de pagamento, tem o custo de encargos. Tá? Para a empresa, é importante se entender que os encargos geram custo. Ou seja, se você tem um salário de R$ 1.000, muito provavelmente a sua empresa está pagando algo acima de 1.500, está tendo um custo acima de R$ 1.500 para que você tenha esse salário de R$ 1.000, porque sobre o salário que a empresa te paga, ela paga algumas obrigações legais para o governo. Tá? Então, esses são custos na perspectiva da empresa. Quais são os benefícios na perspectiva da empresa? Os benefícios são o que produtividade. Todas as empresas olham ou deveriam olhar para a produtividade. Produtividade é um benefício importante para a empresa, é um ganho importante para as companhias, para as empresas. Redução de riscos. Muitas vezes você não necessariamente vai reduzir o custo, mas tem muitos projetos que eu já conduzi que, na verdade, a gente reduziu o risco financeiro. E aí tem diversos tipos de risco. A gente pode fazer depois um conteúdo específico sobre riscos atrelados à gestão de RH e gestão de remuneração. Um dos principais e mais recorrentes são os riscos legais, tá? Riscos legais, sejam eles trabalhistas ou tributários. E um outro ponto importante, uma outra alavanca de benefício para o negócio é a rentabilidade, ou seja, que está muito atrelada à produtividade também, que é você fazer mais com menos. Mas é importante você entender que essas são elementos, são exemplos de uma equação de valor na perspectiva da empresa. Quando você está falando de uma gestão de remuneração, você precisa equilibrar a equação de valor da empresa, mas também na perspectiva do empregado. O seu objetivo, um dos principais desafios é você equilibrar essa equação de valor nessas duas perspectivas. E quando você está falando da equação de valor na perspectiva do empregado, quais são os custos que os empregados enxergam na perspectiva deles?
Um custo que muita gente descarta ou não percebe é a carga horária. Então, se você tem uma carga horária adicional, se a pessoa precisa trabalhar muito mais horas do que o acordado ou do que a norma de mercado, isso é um custo para ele. Então, eventualmente, você pode gerar valor reduzindo a carga horária, evitando que ele seja obrigado a fazer hora extra, trabalhar no final de semana. Isso é uma alavanca de valor que pode ser muito importante na perspectiva dos empregados, principalmente de alguns colaboradores. Tem um custo emocional, então você ter um gestor que não faz uma gestão efetiva, não acompanha as pessoas, não é um bom líder, pode atrelar um custo emocional enorme para o colaborador. Retrabalho, então, pela perspectiva da empresa, tem um custo de não qualidade. Na perspectiva do colaborador, o retrabalho gera um custo gigante para ele. Ninguém gosta de fazer retrabalho, ninguém gosta de fazer a mesma tarefa 2, 3 ou 4 vezes. Então, muitas vezes, às vezes você está preocupado em ter uma gestão de remuneração, ter um salário mais competitivo, e às vezes você só precisa tentar para rever o seu processo e fazer com que as pessoas tenham um nível menor de retrabalho. Além disso, descontos de imposto de renda, INSS ou descontos de coparticipação de benefícios, isso também são custos, inclusive bastante tangíveis para os empregados. E quais são os benefícios que os empregados enxergam podem enxergar nessa perspectiva de valor? Que inclusive é bom que você capitalize, que você faça com que eles enxerguem esses benefícios. O valor recebido efetivamente. Então, eu dei o exemplo da pessoa que tem um salário de R$ 1.000 e que a empresa paga R$ 1.500 de custo porque tem 50% de encargo sobre esse salário. Mas além disso, o valor que ele recebe não são os R$ 1.000. O valor que ele recebe geralmente são inferiores aos R$ 1.000, porque ele tem descontos. Descontos de imposto de renda, descontos de INSS, ele tem uma série de descontos. Então, na média, as pessoas, se elas têm um salário de R$ 10.000, por exemplo, na média elas recebem 8.000 ou um pouco menos, até entre 7.500 e 8.000, e as empresas têm um custo de eventualmente de 15.000 ou mais. Então, essa pode ser uma alavanca importante de geração de valor para acionista e para o colaborador. Um exemplo prático de como essa alavanca pode ser utilizada. O Vale Alimentação, por exemplo, aquele benefício que te dá a possibilidade de fazer compra no supermercado, compra de alimentos. Aquilo ali pode ser uma alavanca de geração de valor muito importante, principalmente para alguns públicos específicos, públicos que têm um salário mais baixo, um público um pouco mais operacional. Então, digamos, se você coloca R$ 500 no salário dessa pessoa, isso vai ter um custo muito maior para a empresa, vai ter um custo de aproximadamente R$ 750 para a empresa, porque vai ter um adicional de 50% aproximadamente de encargos, e na verdade ele vai receber menos do que os R$ 500. Por quê? Porque ele vai ter desconto sobre esse aumento salarial que ele teve. Já se você coloca isso, por exemplo, numa negociação sindical, propõe de colocar um vale alimentação ao invés de fazer um aumento salarial de R$ 500, o colaborador ganha, porque ele vai receber esses R$ 500 efetivamente, sem desconto, com poder de compra direto no supermercado, e a empresa também ganha, porque ela vai ter um custo reduzido. Ela não vai gastar aqueles 750, ela vai gastar os 500, e dependendo de uma negociação com o fornecedor do Vale Alimentação, ela pode ter inclusive alguns incentivos em relação a esse valor pago, e ela gastar inclusive menos do que os R$ 500. E aí, ok, ela pode fazer isso de diversas formas, ela pode com isso inclusive dar um valor um pouco maior do que os R$ 500, do que ela gostaria, mas mesmo que você use só os R$ 500 de base, se você dá com os R$ 500, se você oferece os R$ 500 como salário base, ou se você oferece através de um outro veículo, que é o Vale Alimentação, você já está gerando valor para esses colaboradores e também para o negócio. O negócio gasta menos e o colaborador tem um poder de compra maior. Então, eu acho que isso é um exemplo, só tem inúmeros exemplos de ferramentas que podem ajudar a equalizar, equilibrar essa equação de valor entre colaborador e empresa. Tá? Isso é só um exemplo que eu estou trazendo prático para vocês.
E aí, acho que surge uma pergunta, né? Por que nem todas as empresas aplicam a estratégia de remuneração total? Se é tão bom assim, Reinaldo, por que nem todas as empresas aplicam essa estratégia que é tão boa? Acho que o primeiro ponto pode ser por desconhecimento, tá? Algumas empresas, elas simplesmente não têm um RH, não tem nenhum departamento de RH, e algumas não conhecem essa estratégia de remuneração total. É mais difundido há mais tempo, se fala sobre o plano de cargos e salários. Então, algumas empresas não entendem que tem esse custo de oportunidade. O que é um custo de oportunidade? É um custo que elas estão tendo por não estarem enxergando essa oportunidade de usar melhor as ferramentas de remuneração. Então, elas podem estar com um custo muito mais alto de encargos trabalhistas do que elas poderiam estar. Elas podem estar tendo um turnover maior do que elas poderiam estar. Elas podem estar não atraindo os colaboradores que ela gostaria. Ela pode estar não atraindo, deixando de atrair os talentos que estão no mercado que ela precisaria para alavancar os negócios dela, porque elas simplesmente não conhecem a estratégia de remuneração total, que no meu ponto de vista é a mais efetiva para o gerenciamento de remuneração. E além disso, elas podem estar colocando em xeque a sustentabilidade do negócio, porque mais uma vez que você não tem capacidade de atrair e reter os melhores talentos dentro da sua companhia, você pode estar colocando em risco a sustentabilidade do seu negócio no médio e longo prazo. Além de desconhecimento, muitas vezes algumas empresas não aplicam por escassez de expertise no mercado. O que eu percebo, tá? Já ao longo de alguns anos? O profissional de remuneração, por inúmeros motivos, eles são profissionais um pouco mais escassos. Seja porque nem todas as empresas têm uma área de remuneração, então não tem tanto profissional disponível, seja porque alguns profissionais de RH eles têm uma certa resistência a aprender ou experienciar coisas dentro da área de remuneração. Então isso gera com que tenha uma escassez de profissionais qualificados e capazes de fazer a implementação dessa estratégia de remuneração total. E aí, uma alternativa que eu vejo bastante comum para que as empresas que não têm esse profissional dentro da área de remuneração consigam implementar algumas ferramentas de remuneração é buscar o suporte de uma consultoria. E aí, quais são os problemas que eu vejo em buscar esse suporte da consultoria? O principal problema não é você buscar a consultoria. Eu acho que você buscar a consultoria, você buscar apoio de quem conheça sobre esse processo, eu acho excelente. A única coisa que eu reforço sempre com as pessoas que me pedem opinião sobre isso não basta você buscar a consultoria, você tem que ter algum nível de conhecimento, você precisa se preparar até mesmo para conduzir o projeto que vai ser entregue pela consultoria, porque senão, quais são os riscos que você tem? É você ter uma baixa efetividade das ferramentas que você implementa se você não tem conhecimento. A consultoria vai te entregar, por exemplo, um plano de cargos e salários pronto, documentado, só que se você não tem o conhecimento necessário, dificilmente você vai conseguir implementar de forma efetiva. Então tem grandes chances que esse projeto fique engavetado. Ele vire um documento que fica ali dentro do RH e que não traz efeito prático para a empresa. Além disso, você pode ter, se você contrata consultorias separadas, ou você faz uma parte de consultoria e você faz uma outra parte dentro de casa, e se você não tem conhecimento para articular esses projetos, essas ferramentas, você tem uma perda importante de sinergia. Você tem um projeto de cargos e salários, um plano de cargos e salários que não fala com um programa de remuneração variável, que eventualmente não fala com um processo de avaliação de performance, que não fala com a ferramenta de avaliação de potencial de liderança. Então, se você tem ferramentas que elas não estão integradas, você perde sinergia. E é importante que você entenda que essas ferramentas não precisam ser feitas todas pela mesma pessoa, pela mesma equipe, para que elas tenham integração, para que elas tenham sinergia. Mas é importante que tenha alguém coordenando e articulando esse processo para que eles tenham sinergia, tá? Então esse é um ponto importante. E qual é a pior consequência desses dois elementos que eu comentei? Que é baixa efetividade nos projetos implementados por RH e perda de sinergia pelas iniciativas diferentes de RH.
isso pode gerar uma perda de credibilidade do departamento. E uma vez que você perde credibilidade com o negócio, isso pode ser algo irreparável. Pode até não ser que não seja irreparável, mas é muito difícil. Isso vai te gerar um custo de construção de credibilidade muito alto. Então, minha sugestão para você é: invista em conhecimento, entenda sobre esse processo, entenda mesmo que de forma não tão aprofundada. É importante que você entenda a estratégia de remuneração total, seja através de cursos ou então se você contrata uma consultoria, cara, absorva o máximo que ele tem. Não delegue para a consultoria para ele desenhar todo o plano sem que você entenda o que está sendo construído, ok? Aprenda com a construção do projeto para que você depois consiga implementar as ferramentas, o projeto de forma efetiva. Então, por fim, qual é o ponto mais importante? Todos esses riscos que eu comentei com vocês em não saber conduzir o processo de remuneração total, a estratégia de remuneração total, abrem, na verdade, uma excelente oportunidade, porque se é uma expertise que é escassa, os profissionais que entendem disso, que têm experiências ricas com esse processo, eles têm uma oportunidade gigante no mercado, eles vão ter um reconhecimento no mercado muito importante, seja se você pretende seguir carreira como especialista em remuneração, seja se você pretende ser um generalista ou um especialista de outra área. Entender o processo de remuneração total, entender a estratégia de remuneração total é importante para qualquer profissional de RH e traz oportunidades para todos os profissionais de RH. Então, invista em entender melhor sobre essa estratégia. Bom, gente, então por hoje é isso. Quero agradecer o tempo de vocês aqui. Se vocês acham que esse conteúdo agregou para vocês, se vocês acham que esse conteúdo pode ser interessante para alguém que vocês conheçam, com alguém que trabalha com RH que vocês conheçam, por favor, comenta aqui embaixo, marca essa pessoa ou compartilha diretamente com elas, porque dessa forma você está ajudando essas pessoas e também ajudando que esse canal alcance mais pessoas e ajude mais profissionais de RH. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.